gurizada, beleza? Aqui é o Renan Freitas, hoje a gente vai falar sobre refugiados, xenofobia e um monte de treta que tá rolando aí. Então solta a vinheta. E na vinheta eu quero pessoas cruzando uma linha. Pessoas cruzam uma linha e dessas pessoas que cruzam uma linha são os refugiados, tá? Então, antes de mais nada, pra quem conhece o canal, já viu alguns vídeos, vê se tá inscrito, né? Aquelas coisas todas lá que os caras falam, te escreve, passa isso pro amiguinho, vamos tentar conseguir mais um amiguinho pra curtir o vídeo e daí a gente vai crescendo na vida, tá? Vocês devem ter visto o que aconteceu com alguns venezuelanos que vieram pro Brasil, teve um vídeo mostrando, né? Eles estavam morando lá numa cidade em Roraima, daí os moradores da cidade começaram a expulsá-los dali, queimaram os abrigos deles, né? Foi uma coisa bem violenta. Eu ia passar um pouco do vídeo, não vou passar porque eu acho que lá é muito violento, assim. Não acho legal aquele tipo de coisa. Tipo, expulsaram os caras, queimaram os acampamentos ali das pessoas gritando fora, fora, fora. As pessoas, né, estavam tomadas por um ódio coletivo muito grande. A gota da água, de acordo com uma das matérias que eu li, é que teve um comerciante que ele foi espancado. 4 venezuelanos derrubaram o cara, espancaram o cara e aquilo ali foi a gota da água para que as pessoas fossem pra rua e começassem a expulsar os venezuelanos. Então alguém de fora comete um crime dentro do contexto de uma cidade com 12 mil habitantes, onde por dia mais ou menos 800 venezuelanos entram, então é uma cidade que vai tendo um inchaço urbano e aquela cidade não tem infraestrutura para comportar toda essa galera e isso por si só também causa um problema, tá? Isso também tem que ser dito, isso causa um problema mesmo, muita gente num lugar e sem ser pensado que essa galera tá chegando, óbvio que vai causar problema de infraestrutura. Também numa das matérias que eu li, a mãe lá, que é dessa cidade Pacairama, não consegue botar o filho no posto de saúde porque o posto de saúde tá cheio de venezuelano e essa mãe fica agoniada. Então, tem todo o sofrimento de uma mãe que tá agoniada porque não consegue botar o filho no posto de saúde. Então tem uma série de problemas que dá quando a gente tem esse, que a gente chama na geografia, esse conceito de inchaço urbano, essa coisa que vai desordenada de uma forma, obviamente que cedo ou tarde já dá algum problema nesse sentido. Para combater esse problema de algum sentido, quem deveria ou a obrigação seria do governo federal, só que o governo federal brasileiro ele tá muito ainda desorganizado para combater esse problema. Uma das alternativas que ele dá pro venezuelano é para ir para Boa Vista, que é a capital de Roraima, só que para chegar até Boa Vista, cara, são 200 quilômetros e o governo não paga nenhum translado para os venezuelanos, então os caras teriam que fazer isso tudo a pé, né? Então isso seriam problemas também que o governo federal não está sabendo lidar. Então acabou que ilustrou isso naquele vídeo horrível que todo mundo viu. Só que para entender isso, uma coisa que a gente tem que conceber se os venezuelanos eles são imigrantes ou refugiados. Imigrante é qualquer pessoa, é um direito humano de qualquer pessoa de imigrar e ir e voltar para qualquer lugar do país e do mundo. E já refugiado são pessoas que, abre aspas que eu vou ler o que diz aqui o relatório de direitos humanos da ONU sobre isso. Na Convenção de 51, que é relativa ao Estatuto dos Refugiados, tá? Abre aspas. São refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não possa ou não queira voltar pra cá. Logo, se a gente concebe os venezuelanos como refugiados, isso não é apoiar o Maduro, que nem teve uma série de fake news rolando. Os caras apoiam o Maduro porque eles estão apoiando os brasileiros, os venezuelanos aqui. Óbvio que não, né, animal? É justamente o contrário. Se tu conceber os venezuelanos como refugiados, politicamente tu tá querendo dizer que o que eles vivem na Venezuela é uma sensação de temor, de horrível, e que logo eles são refugiados, não são imigrantes. Então é uma obrigação do país, Brasil, né, como vários países que assinaram a Declaração dos Direitos Humanos, receber essas pessoas no seu território. Só que ao mesmo tempo com essa série de problemas, uma coisa que eu vi, um dos argumentos que eu vi é assim, mas os venezuelanos eles não são que nem os haitianos vieram pra cá e não nos roubaram, não fizeram crime, não fizeram nada. Isso é o germe xenófobo que a gente fala. Por que é um germe xenófobo? Porque no momento que tu fala que, haitianos vieram pra cá e não cometeram crime, venezuelanos sim, eu tô botando venezuelano num grupo e tô sendo xenófobo mesmo. O que eu mais vi foi um monte de gente falando que não, a gente não é xenófobo, a gente só tá protegendo a nossa coisa, eles que são criminosos e estão vindo nos atacar, a gente só tá se defendendo primeiro e tal. Não, é xenófobo sim. E daí, pensando nisso, eu vou chamar um correspondente internacional, e eu digo correspondente internacional porque eu tô no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul é um país, né, gurizada? Isso é uma piada, tá? Antes que eu venha. Então eu vou chamar o correspondente internacional Devanil, que ele tem o canal Alimente o Cérebro, já fica o convite pra vocês acessarem aí, onde ele é de Porto Velho, Rondônia, então ele não é de Roraima, tá? E ele vai falar um pouco da situação porque ele tá lá mais perto. Vai daí, Devanil! E agora o Devanil entra, tipo, com os logos da BBC, sabe? Uns bagulho meio repórter internacional. Fala, Renan, eu estou aqui atuando como seu correspondente nortista. Eu moro em Porto Velho, Rondônia, e quero trazer aqui um pouco mais da visão que nós, que estamos aqui próximos desses problemas migratórios, temos. Eu acho que a primeira contextualização que até você fez ou vai fazer melhor do que eu é a questão geográfica. Enquanto vocês aí do Sudeste, do Sul e mesmo do Nordeste
estão pro Atlântico, vocês não têm nenhum país de fronteira. Nós aqui do Norte recebemos os imigrantes de basicamente toda a América, desde a Argentina, mais ou menos ali até o México. Tudo que acontece, algum desastre, alguma coisa que acontece, eles pegam e migram para o Brasil, porque a visão que esses países têm do Brasil é mais ou menos a visão que o Brasil tem dos Estados Unidos. Então a gente é meio que um refúgio, o país rico, o irmão rico da América que as pessoas usam para fugir. Aqui onde eu moro, em Porto Velho, Rondônia, existiram um caso, por exemplo, dos haitianos, que quando houve aquela catástrofe ambiental, eles acabaram vindo para cá e em um número relativamente, não muito grande, mas perceptível. E a gente pegou e começou a analisar isso de uma forma natural. Não houve nenhuma grande reação contra os haitianos quando eles vieram para cá. Agora na Venezuela eu vejo que a situação é diferente, porque aqui em Rondônia nós estamos recebendo alguns, mas ainda muito poucos. Enquanto que em Roraima, o último número que eu vi gira na casa de mais de 50 mil. Imagina, 50 mil pessoas entrando em um estado como Roraima, ou como o que isso muda, o que isso afeta. Então, eu acho que a questão da imigração, da forma como nós vemos aqui, é mais a questão não da imigração em si, se a imigração é boa ou ruim, mas a quantidade. Quando a imigração é muito grande, isso afeta serviço público, isso afeta a percepção mesmo de emprego e afeta a questão da violência, porque esses boatos, essa atrocidade que aconteceu em Roraima foi por causa de uma violência cometida, mas todo mundo sabe a origem da violência, ela surge justamente desse desequilíbrio social. Então eu acho que aqui nós do Norte temos algum receio, quem tem, obviamente, por causa disso, talvez da quantidade, não da questão da imigração em si. Eu acho que isso é que tem que ser discutido. Vamos receber imigrantes? Ok, mas vamos então fazer isso com o Brasil inteiro. Como se tenta fazer há bastante tempo, só que faltam lideranças políticas para conduzir esse processo. Espalha para o Brasil inteiro. E assim a gente recebe tanto o ônus da imigração, porque há um ônus, quanto o bônus. Porque, por exemplo, aqui em Porto Velho a gente vê haitianos como a força de trabalho e pessoas respeitadas aqui pelos cidadãos locais. Enfim, essa é a minha visão, eu espero que engrandeça de alguma forma. É com você. Os apontamentos que o Devanil traz são bem interessantes, ele ilustra e contextualiza bem aquela situação de quem está perto geograficamente de lá. E cabe a nós que se interessamos por esse tipo de assunto entender o seguinte, como que a xenofobia cresce, quais os atores envolvidos para que cresça também esse preconceito sobre os venezuelanos, o que a gente vai fazer com esses venezuelanos que entraram aqui, que realmente isso acaba virando um problema se não for bem organizado, qual é o papel do governo federal, por que ele ainda não se articulou tanto para organizar os venezuelanos. Eu vi que uma das últimas matérias que tem até eu gravar esse vídeo é que o governo federal ele disse que não vai fechar a fronteira, não vai fazer nada, ele vai deixar todos os venezuelanos que quiserem vir pro Brasil entrar. Então beleza, legal por parte do governo federal, eu acho uma medida excelente em termos de tratados internacionais, de como tratar com os refugiados e tal, só que ele também tem que começar a dar uma contrapartida com o que fazer com eles. Acho que essa é a maior dúvida, como o governo federal vai resolver a crise com os refugiados? E aí, o que tu acha disso? Tu acha que o governo federal ele tem que fechar a fronteira, não tem que fechar a fronteira? Fechar a fronteira, pessoal, em termos de política internacional, algo bem impossível. Não impossível, isso dificilmente o Brasil com o governo que tem fecharia uma fronteira, que é algo que beira muito ao autoritarismo de Estado, de fechar. Então, tipo, ia ser super mal visto na ONU, o Brasil tem um histórico dentro da ONU, etc, etc, etc. Mas tá na hora, então, de aproveitar esse histórico e conseguir organizar os imigrantes dentro do Brasil. Os refugiados também, né? Porque a gente não pode esquecer que é o seguinte, gurizada. O mundo, ele se fez na base da imigração de refugiados, né? E uma fronteira, na verdade, às vezes é só um pedaço de terra, é uma ponte, é um rio. Cabe a nós, às vezes, tentar procurar o que nos aproxima e não o que nos afasta. Então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no cérebro de vocês e tchau! O tic-tic-tac do meu...